Fala galera, 19 horas 28 minutos, acabou há pouco o Radar de Notícias. Eu estou passando aqui em caráter emergencial para dizer que Juan Pablo Vojvoda é o novo técnico do Santos. Habemos técnico, Juan Pablo Vojvoda é o substituto de Kleber Xavier. Ao menos é o que garantem o Diário do Peixe, na figura do Lucas Barros, também o jornalista muito conhecido e muito respeitado Chico Garcia, que tem um canal no YouTube e também trabalha na TV Bandeirantes, e eu vou dar aqui o crédito para outra repórter, Juliana Yamaoka, do portal Lance. A Juliana diz que o Santos acertou a contratação do Vojvoda. O Chico Garcia vai pelo mesmo caminho. Vamos falar sobre isso porque a tarde de quarta-feira foi quente e teve muitas reviravoltas no dia a dia santista. Mas vou contar um spoiler para vocês. Eu gravei um vídeo falando do São Paulo na manhã de hoje. Estava agendado para entrar por volta das 6 horas. Os fatos se sucederam, atropelaram um monte de reviravolta e eu estou passando aqui agora. Esse vídeo vai sair perto das 8 horas da noite para falar sobre isso. Like no vídeo, se inscreva se for novo por aqui, rumo aos 15 mil inscritos. Hype, compartilhe, dê sua opinião. Vojvoda é um bom nome? Responda aqui que eu quero saber sua opinião. E torne-se membro do nosso canal. Por falar nisso, saudar a chegada do Diogo Neri, que é o novo membro do nosso canal. Alô, Diogo, não sei se você está vendo esse vídeo, mas se você estiver, quero te convidar a vir para o nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Você pode fazer isso ou mandando o seu número de telefone para o nosso e-mail, ocanalfilhodepeixe@gmail.com, ou você pode clicar num link que eu vou deixar na descrição do vídeo para fazê-lo. Eu te coloco no grupo de WhatsApp, beleza? Gente, vamos lá. A quarta-feira amanhece com a notícia de que Santos e São Paulo estavam próximos. E estava previsto para hoje uma nova reunião entre Santos e São Paulo. E muita gente achava que dessa reunião sairia o aperto de mãos, o negócio sacramentado. Mas a negociação subiu no telhado e o Santos descartou a contratação do São Paulo. Aqui, é claro que Vojvoda é o tópico principal, mas como eu não gravei sobre a desistência do Santos pelo Sampaoli, preciso trazer algumas informações. Vou começar com o Lucas Musetti. O Lucas Musetti trouxe bastidores saborosos e, ao mesmo tempo, desesperadores sobre o Sampaoli. O Sampaoli, o Santos, a pedido do Sampaoli, teria acertado com 3 jogadores. Um deles seria um centroavante, o outro um zagueiro. Do nada, do mais absoluto nada, o Sampaoli aparece nesta reunião de hoje, desistindo do centroavante com o qual o Santos teria se acertado e pedindo a contratação de ninguém mais, ninguém menos do que Cédric Bakambu, que é um jogador titular do Betis, Real Betis da Espanha, que vai disputar a Champions League. O Santos, diante de um pedido absurdo, disse que não poderia acatá-lo, mas o Sampaoli teria dito: sem ele eu não vou. Sampaoli também teria pedido a contratação de um volante que já jogou pelo Santos e teve uma passagem péssima, Matheus Jesus. Segundo o mesmo Musetti, sem o Matheus Jesus, o Sampaoli não viria. O xará do Lucas Musetti, Lucas Barros, no Diário do Peixe, vai além. Diz que Sampaoli teria pedido a demissão do Luiz Rosan, preparador físico do Santos, massagista do Santos ali da parte de saúde do Santos, que é muito próximo do Neymar também, que o Santos não teria acatado. E que o Sampaoli teria dito ao Santos que afastaria logo de cara 10 jogadores, a maioria deles da base. O principal deles, Robinho Júnior, seria escanteado por Jorge Sampaoli. E o Sampaoli não teria certezas sobre Souza e Bom Tempo. Diagnósticos absolutamente equivocados do Sampaoli. O Bom Tempo é o melhor jogador de linha do Santos no ano de 2025. E o Souza tomou conta da lateral esquerda, em que pese o bom desempenho do Escobar. Na minha interpretação, de duas uma. Ou o Sampaoli é realmente louco à beça, louco de verdade, e acha que o Santos teria condições de contratar um jogador que é titular de uma equipe que vai disputar a Champions League, ou o Sampaoli fez isso de propósito, colocou condições inaceitáveis para que o Santos interrompesse a negociação com ele. Diante desses pedidos escandalosos de Jorge Sampaoli, o Santos encerrou as negociações e partiu para o plano B. Não demorou muito para que tenha surgido na imprensa a informação de que o Santos teria feito uma reunião, com Juan Pablo Vojvoda, ex-treinador do Fortaleza. No vídeo de ontem,
Você que assistiu a esse nosso vídeo, há de se lembrar que eu citei a informação do Paulo Vinícius Coelho, o PVC, de que o Santos, sentindo a dificuldade, hoje está difícil, nas tratativas com o Jorge Sampaoli, teria sondado os empresários do Vojvoda para dizer, escuta, quais as condições, será que ele topa, a gente pode conversar melhor, ele tem interesse? Ontem tinha sido uma sondagem, uma etapa inicial. O Santos, diante da recusa do Sampaoli, do encerramento das negociações com o Sampaoli, se reúne por videoconferência com o Juan Pablo Vojvoda. E Chico Garcia, Lucas Barros, a Juliana Ayokama, é isso? Juliana Yamaoka, desculpe Juliana, me desculpe, no Portal Lance estão cravando. Fumaça branca na Vila Belmiro, habemos técnico. Juan Pablo Vojvoda, livre depois de deixar o Fortaleza, é o novo treinador do Santos. O Santos age rápido, acerta com o substituto do Kleber Xavier e agora acredito que a próxima etapa será toda a documentação, todo aquele trâmite burocrático para que o Vojvoda possa, quem sabe, já comandar o Santos em um treino ou outro para estar no banco de reservas contra o Bahia. Domingo o Santos joga na Fonte Nova contra o Bahia, que está lá em cima da tabela. E a título de informação, no momento em que eu gravo esse vídeo, o Juventude enfia 2-0 no Vasco da Gama, Vasco que fez 6 no Santos. Veja o que o Santos aprontou no último final de semana. Então, fechando esse parênteses, o Santos tem um jogo muito importante no próximo final de semana, pode voltar para a zona de rebaixamento caso perca do Bahia em Salvador. Então, essas são a parte de informação. O que o Sampaoli pediu, o Santos encerrando a negociação, buscando um plano B e acertando com esse plano B. Bora de opinião? Qual a minha opinião sobre o acerto com o Juan Pablo Vojvoda? Gosto também. Gosto também. Nos próximos vídeos, nos próximos dias, à medida em que o Santos contrate, de fato oficialize, anuncie o Juan Pablo Vojvoda, eu pretendo trazer vídeos falando de como ele joga, qual o esquema tático da sua preferência, mas agora eu vou analisar com um certo distanciamento de alguém que acompanhava o Fortaleza esporadicamente, e porque gosta de futebol, e porque desde que eu comecei o canal aqui do YouTube, a gente passou a consumir conteúdo de outras equipes para falar nos pré-jogos e nos pós-jogos também. E sabendo, nessa minha condição de um analista sobre o Fortaleza, eu devo dizer, me desculpe, eu estou me ajeitando para ficar centralizado na câmera, eu digo que eu gosto do nome do Vojvoda. Por quê? Com o orçamento enxuto do Fortaleza, é claro que o Fortaleza é um clube muito mais profissional que o Santos, clube que virou SAF, que tem o Marcelo Paes, que é um excelente dirigente, é um clube que fez todo um processo que o Santos parece estar a milhões de anos de distância. O Juan Pablo Vojvoda, nesse cenário, colocou o Fortaleza nas páginas internacionais, deu ao torcedor do Fortaleza, talvez, se não os maiores, alguns dos maiores anos de suas vidas. O Fortaleza chegou numa final de Sul-Americana, o Fortaleza disputou edições da Libertadores, eu não me esqueço, salvo engano, foi no Brasileirão de 2022, o Fortaleza virou o turno do Campeonato Brasileiro na última colocação e o Fortaleza termina na Libertadores, sendo que a oficialização da ida do Fortaleza à Libertadores veio num jogo contra o próprio Santos na Vila Belmiro, jogo este em que o Santos foi amassado pelo Fortaleza, foi humilhado pelo Fortaleza e a torcida do Santos reconheceu a boa atuação do Fortaleza e aplaudiu a equipe comandada pelo Vojvoda. É um treinador que dá resultado, ou pelo menos deu resultado no Fortaleza. Eu já vi muita gente dizendo que ele é retranqueiro, que ele é mais do mesmo e que ele não tem nada a ver com o DNA ofensivo do Santos. Eu não vou opinar sobre isso agora porque eu não tenho certeza de que ele é retranqueiro. Eu não vi jogos suficientes do Fortaleza para dizer que o Vojvoda é retranqueiro. Então, mas eu digo o seguinte, veja quem comandava o Santos. Kleber Xavier. Alguém que é um estagiário para a função. Está começando a sua carreira. Alguém que não tem repertório, não tinha nem o que mostrar para que nós avaliássemos. O Kleber Xavier gosta de jogar no esquema tal, gosta de jogar assim, gosta de jogar assado. É alguém que estava começando a sua trajetória. O Vojvoda tem estrada. Antes de vir para o Fortaleza, se a minha memória não estiver me traindo, ele treinava o Tajeres da Argentina. Fez e foi descoberto pelo Fortaleza e aqui, no intervalo de cerca de 5 anos, fez um excelente trabalho. Um trabalho consolidado,
colocou o Fortaleza nas principais prateleiras do futebol brasileiro, sem um elenco de medalhões, o que deve ter tudo a ver com o que o Santos pede e procura nesse momento, com o orçamento apertado, com muita dívida, com muito problema financeiro. Então o Santos claramente aposta em alguém que consegue fazer uma limonada com poucos limões, ou com um limão muito gostoso e com aquele limão com a casca áspera, meio manchada. É o que o Santos precisava nesse momento. Eu gostaria que o Sampaoli viesse? Gostaria, mas pelo jeito o Sampaoli, falando português claro, gente, meteu o louco, certo? E o Vojvoda é a aposta do Santos. E só para que eu não seja mal interpretado, eu não acho que o Vojvoda é um treinador ruim, tá? Ou melhor, eu não acho que o elenco do Santos seja esse com limões ruins, tá? O Santos tem Neymar, o Santos tem Rollaser, o Santos tem Barreal, tem Bom Tempo, tem Brazão, tem o Mike, foi uma tragédia contra o Vasco, mas eu julgo ser um bom jogador. Tem o Souza, tem o Luca Meireles, tem o Guilherme, o artilheiro Guilherme, o goleador Guilherme. Então, o Santos tem potencial, precisa ser bem treinado, e eu acho que o Vojvoda é um bom treinador. Acho que o Santos acerta, pelo menos na teoria. É um bom nome. Aliás, talvez seja o melhor nome que o Santos contratou desde que o próprio Sampaoli saiu na virada de 19 para 20. Você concorda comigo? Aprova a chegada de Juan Pablo Vojvoda? Diga aqui nos comentários, eu vou ler a sua opinião. Se inscreva se for novo por aqui, rumo aos 15 mil inscritos. Like, hype, compartilhe também, que é muito importante. E se você for novo, além de se inscrever, ative o sininho para não perder nada, tá bom? E quem quiser se tornar membro, clique no botão Seja Membro a partir de R$ 2,99 por mês. Se tornou membro, clica no link para você ser direcionado para uma postagem onde há o link do nosso grupo de Zap. Beleza, galera? Vídeo saindo um pouco mais tarde, mas com informação. Fiquem com Deus, uma ótima noite e a gente se vê a qualquer hora. Tchau!